Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E o agronegócio brasileiro pode perder mais de 5 bilhões e meio de reais por ano com o desmatamento na Amazônia. Os dados são de um estudo realizado em Minas Gerais. A falta de chuva e a perda da biodiversidade provocadas pelo desmatamento na região sul da Amazônia já causaram queda de produtividade e de receita ao agronegócio brasileiro. O levantamento foi feito por pesquisadores brasileiros e publicado na revista científica Nature Communications. A estimativa é de que, se mantidos os níveis de desmatamento, o prejuízo chegue até 1 bilhão de dólares, o equivalente a 5 bilhões e 700 milhões de reais por ano até 2050. Os autores do estudo são do Centro de Sensoriamento Remoto da Universidade Federal de Minas Gerais, que trabalharam em parceria com a Universidade Federal de Viçosa e com a Universidade de Bonn, na Alemanha. Eles avaliaram que, com menos árvores, há menos umidade no ar. Logo, o avanço do desflorestamento impacta na produtividade do agronegócio brasileiro. Os altos níveis de desmatamento resultam em menor volume de chuvas e, com isso, uma menor produção agrícola. Em 2019, os estados do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará, Tocantins e Mato Grosso do Sul já atingiram o limite crítico de redução de chuvas por perda de floresta. Em algumas regiões, a diminuição das chuvas por causa do desmatamento já chega a comprometer 48% do volume total das precipitações anuais. E mudando de assunto, olha só, a alta nos preços dos remédios influenciou na inflação oficial de abril. Apesar disso, ficou bem abaixo do IPCA registrado em março. Puxada pela alta nos preços dos medicamentos, a inflação oficial de abril registrou alta de 0,31%. Mas, segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo perdeu ritmo em relação a março, quando o aumento havia sido de 0,93%. Nos primeiros 4 meses desse ano, o índice acumula alta de 2,37%. E apesar da desaceleração, nos últimos 12 meses o acumulado chegou a 6,76%, ficando acima do centro da meta do governo para 2021, que é de 3,75%. De acordo com o IBGE, o reajuste nos valores dos produtos farmacêuticos contribuiu em quase 1% no índice geral. No dia 1º de abril, foi autorizado o reajuste de até 10,08% no preço dos medicamentos, dependendo da classe terapêutica. A maior variação no item veio dos remédios anti-infecciosos e antibióticos, com alta de 5,20%. A segunda maior contribuição veio de alimentação e bebidas, com alta de 0,40%, com forte influência das carnes, que subiram 1%. Uma boa notícia para o mês veio do grupo dos transportes, que teve uma pequena variação negativa, influenciada principalmente pela queda nos preços dos combustíveis. Após 10 meses consecutivos de alta, a gasolina recuou 0,44% em abril, mas a redução mais intensa no grupo veio do etanol, com baixa de 4,93%. E a Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a primeira parcela do auxílio emergencial para os nascidos no mês de agosto que não fazem parte do Bolsa Família. A previsão é que a segunda parcela do auxílio para esse grupo seja paga no próximo dia 6 de junho. E mudando de assunto, a Anvisa recomendou a suspensão imediata da aplicação da vacina contra a Covid-19 AstraZeneca da Fiocruz em grávidas. O imunizante vinha sendo usado em gestantes com comorbidades. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária disse em nota que a orientação de suspender o uso da vacina AstraZeneca em grávidas deve ser seguida pelo Programa Nacional de Imunização. Atualmente, a bula do imunizante não recomenda o uso em grávidas sem orientação médica. A Coronavac e a Pfizer, ao contrário, não trazem essa contraindicação. A decisão é resultado do constante monitoramento de eventos adversos feitos sobre as vacinas Covid, mas a Anvisa não relatou nenhum caso em grávidas no Brasil. O texto ainda recomenda que o uso de vacinas em situações não previstas na bula só deve ser feito mediante avaliação individual por um profissional de saúde
que considere os riscos e benefícios para cada paciente. E o Ministério da Saúde afirmou que está investigando o caso de uma gestante que morreu no Rio de Janeiro após ter sido imunizada com a vacina da AstraZeneca. E ainda falando sobre a vacina da AstraZeneca, a União Europeia recorreu à Justiça belga para forçar o laboratório a entregar, antes do fim de junho, 90 milhões de doses de sua vacina anti-Covid ainda não distribuídas no primeiro trimestre. A disputa por vacinas foi parar na Justiça. A AstraZeneca havia se comprometido a entregar 120 milhões de doses nos 3 primeiros meses do ano. A Comissão Europeia alega que a empresa não cumpriu os contratos firmados entre as partes. Neles, a AstraZeneca se comprometeu a entregar 300 milhões de doses de sua vacina anti-Covid no primeiro semestre deste ano. Desde o início da polêmica, a farmacêutica argumenta que, pelos contratos, é obrigada apenas a fornecer melhor esforço razoável para atingir esses objetivos. O laboratório anglo-sueco também alega que enfrentou problemas no processo de fabricação de sua vacina e que também, por motivos contratuais, se nega a entregar à União Europeia vacinas produzidas em suas fábricas instaladas no Reino Unido. Das 120 milhões de doses negociadas no primeiro trimestre, a AstraZeneca entregou apenas 30 milhões. Para o segundo trimestre, período em que deveria distribuir 180 milhões de doses, se comprometeu com apenas 70 milhões. Esta situação coloca ainda mais pressão sobre a AstraZeneca, depois que estudos sugeriram um vínculo entre sua vacina e coágulos sanguíneos em casos extremamente raros. Depois que a Agência Europeia de Medicamentos declarou que os benefícios da vacina superavam os riscos, a Comissão Europeia manteve o imunizante como um dos 4 oferecidos aos Estados-membros. Vários países da União Europeia restringiram estas vacinas para pessoas mais velhas, em geral com mais de 55 anos, enquanto a Dinamarca as abandonou por completo. E olha só essa história. Uma jovem italiana recebeu, por erro, o equivalente a 6 doses da vacina da Pfizer-BioNTech. Ela passa bem, mas está em observação em um hospital na Toscana. A agência de notícias AGI reportou que o erro aconteceu quando uma enfermeira, em vez de injetar a quantidade habitual, administrou todo o frasco, equivalente a 6 doses. De acordo com a mesma fonte, a estudante de medicina de 23 anos passa bem, mas está em observação em um hospital da Toscana. A agência afirmou que os testes sobre os efeitos de uma possível overdose da vacina Pfizer-BioNTech se limitaram a 4 doses, que faz o caso da jovem inédito na literatura médica. O incidente já foi informado ao regulador de medicamentos da Itália. Casos de sobredose desta vacina já tinham sido informados nos Estados Unidos, Austrália, Alemanha e Israel. O Escritório Nacional de Estatísticas da China anunciou nesta terça-feira o crescimento mais lento da maior população do mundo em décadas. O país chegou a 1 bilhão e 411 milhões de habitantes. A população chinesa aumentou 5,38% em 10 anos, de acordo com o Escritório Nacional de Estatísticas, o avanço mais lento desde a década de 1960. Com este ritmo, a China pode perder o título de maior população do planeta mais rápido do que o previsto. A Índia deve registrar em 2020, segundo estimativas da ONU, 1,38 bilhão de habitantes, com um crescimento médio de 1% ao ano. A China já havia divulgado uma previsão de que a curva de crescimento populacional deve atingir o pico em 2027, quando a população começaria a diminuir até chegar a 1 bilhão e 320 milhões em 2050. E essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Um ótimo dia para você.